Oi! Todo mês as editoras lançam diversos livros e nem sempre eles conseguem alocar dinheiro suficiente para a divulgação de todos esses títulos, então muitas vezes a gente acaba descobrindo livros que a gente nem sabia que tinha sido lançado, ou livros que também mudaram muito a identidade visual, mudaram a capa, o título, e a gente acaba não reconhecendo esse título. Então eu tive essa ideia de compartilhar com vocês livros que são famosinhos lá na gringa, que foram lançados lá fora, que tiveram burburinho, milhares de leitores, e que chegaram aqui no Brasil e você provavelmente não sabia, acabou passando batido. Antes da gente começar, eu quero compartilhar com vocês uma promoção que tá rolando do nosso patrocinador do vídeo de hoje, que é a Estante Virtual. A Estante Virtual é um marketplace de livros novos e seminovos, eles são um grande parceiro aqui do canal, eu sou um grande advogado da marca. O site da Estante Virtual conecta você com pequenos livreiros, com sebos, com livrarias locais, facilitando para que você consiga ter acesso ao acervo dessas livrarias e desses sebos. Então, isso faz com que o catálogo da Estante Virtual seja gigantesco, com preços acessíveis. Além de livros novos, a gente também está falando de livros seminovos, então você está colaborando para essa cultura do reuso. E se você está atrás de alguma edição muito específica de um livro, algum livro que saiu de publicação, algum livro raro, algum livro que você quer muito há muitos anos, mas você não consegue encontrar em lugar nenhum, imagina você ter acesso a todos os pequenos livreiros e sebos do Brasil inteiro. Então é muito provável que você encontre essa edição e esse livro que você está procurando lá na Estante Virtual. Por isso que eu acho o serviço deles muito legal. É uma forma mais sustentável de você comprar e consumir os livros. Cada compra que você faz lá é uma pequena ajuda que você já está dando para esse negócio do qual você fez essa compra. E nesse mês em específico, eles fizeram uma seleção muito bacana pro Orgulho Geek, com vários títulos que você encontra então com um preço muito bom. Nessa seleção a gente tem uma categoria de livros retrô, tem livros de fantasia, livros de sci-fi, tem livros de RPG também se você curte, livro de terror, tem um monte de coisa, não deixa de conferir. Para dar mais um incentivo para vocês, eu tenho um cupom de 7% de desconto que eu vou deixar aqui embaixo na descrição junto com o meu link. Então você entra pelo meu link para eles saberem que vocês foram através do meu canal, e junto com o meu link eu já vou deixar o cupom. Você faz a sua compra, monta o seu carrinho e garante seu 7% de desconto nessa seleção geek ou em qualquer livro do site, tá? O site inteiro você consegue usar o meu cupom de 7%. Eu acho na verdade que vocês devem salvar o link da Estante Virtual nos favoritos de vocês, sempre que vocês vão procurar um livro. Considere a Estante Virtual como uma das plataformas principais para você encontrar esses livros. Você vai estar ajudando dezenas, centenas de livreiros e pequenos negócios no Brasil inteiro, tá bom? Vamos lá, vamos para a minha listinha gigantesca. Alguns livros eu tenho aqui para mostrar para vocês, os livros em inglês, e depois eu vou colocar a capa de como ele ficou aqui no Brasil, quando lançou, tudo mais. O primeiro deles que eu fiquei chocada, porque esse livro já lançou tem 13 dias, tem quase metade de um mês, eu não fazia ideia, eu não tinha visto capa desse livro, não tava assim, nas cegas, que é o The Covenant of Water. Esse livro, ele foi uma escolha do Clube do Livro da Oprah. Ele tem um total de 162.249 avaliações no Goodreads, então é muito popular. E ele também foi nomeado no Goodreads Awards de 2023 na categoria de ficção histórica. E o livro é gigantesco, tá? Olha esse aqui, é um toletão. E o Covenant of Water, aqui no Brasil, chegou pela Companhia das Letras como O Pacto da Água. Essa capa, confesso que assim, é bonita também, eu gosto mais do original, mas essa aqui, justamente, tipo, deve ter passado batido, porque é muito igual outras capas da Companhia das Letras, né? Muitos livros deles têm esse estilo, né, que parecem quadros, assim, junto com um título muito discreto, então pra mim acabou ficando meio qualquer outro livro da editora e passou batido. A proposta desse livro é muito bacana, ele vai se passar na Índia, o que pra mim já me conquistou, porque eu amo demais, mas vai acompanhar uma família que sofre de um mal, e cada uma entre 3 gerações dessa família, pelo menos uma pessoa morre afogada. Já começa a história com uma menina de 12 anos sendo enviada pra casar com um rapaz de 40, e eu acho que a gente vai acompanhar o desenvolvimento disso acontecendo, dessa família, das tretas que vão rolar ali e, obviamente, desvendar mais sobre essa maldição de que pessoas morrem afogadas nessa família. Muito, muito legal. Estou super empolgado para ler esse livro. É bem capaz de eu colocar ele numa LC do Catarse, alguma coisa assim. O livro seguinte é o Pineapple Street. Esse aí também tá na casa dos 6 dígitos em avaliações. Ele tem 159.307 avaliações. Ele também foi nomeado ao Goodreads Choice Awards de melhor ficção em 2023 e também livro de estreia em 2023. E aqui no Brasil ele já saiu há algum tempinho, que é Uma Rua no Brooklyn. Apesar de que as avaliações deles são
pouquinho prejudicadas ali. Acho que a média dele no Goodreads é 3.5 alguma coisa, o que no padrão mundial, né, de 160 mil avaliações é um pouquinho baixo, mas ainda assim eu tenho muito interesse em ler. Esse livro também é um drama de família, também a gente vai acompanhar várias pessoas ali dentro, principalmente várias irmãs. Essa família mora nesse lugar chamado Pineapple Street no Brooklyn, e é uma família muito rica, eles vivem ali de uma forma muito glamurosa. Fala que as filhas nunca precisaram se preocupar com dinheiro, elas podem fazer, tipo, traçar os caminhos das vidas delas como elas quiserem. E a sinopse promete pra gente uma dinâmica de família bem complexa, o que eu adoro. Pra mim é o sabor. Não precisa nem sair da casa, sabe? Pode só acompanhar um grupo de pessoas dentro de uma mansão, mas se a construção de personagens for muito boa e se a interação entre eles também for satisfatória, pra mim é sempre 5 estrelas. Então, quero muito ler esse. O livro a seguir é o Sorrow and Bliss. Esse tem 101.288 avaliações no Goodreads. Ele foi nomeado pro British Book Award de 2022 e pro Women's Prize for Fiction de 2022 também, o que é uma premiação que comigo é muito acerto, tá? Sempre que eu li os livros do Women's Prize for Fiction, eu sempre adorei. O Hamnet foi um deles, que inclusive é um dos meus livros favoritos da vida. Memorizem essa capa porque eu vou destruir os sonhos de vocês com a nossa capa brasileira, que nunca na vida a gente ia associar ao livro original. Como que isso acontece, né? Dá um leve desgosto. Mas o livro Deve Ter Algo de Errado Comigo, que veio aqui pra gente nessa capa genérica, com um vetor gratuito que pegou na internet, uma capa que não diz nada, que parece literalmente qualquer outra capa por aí, né? Tem outras 50 capas iguais se for na livraria. E eu consegui desenterrar esse livro, eu não fazia ideia que ele tinha sido lançado. Ele foi lançado em 2021, pra você ter noção. Aqui a gente vai acompanhar a história da Marta. Ela é uma escritora, e ela é uma escritora muito famosa, só que ao mesmo tempo ela tá se sentindo perdida na vida, e ela já tá beirando os seus 40 anos, então ela tá tendo aquela crise de por que eu tô sem amigos, por que eu tô praticamente sem emprego, por que eu tô sempre triste. Tipo, nessa idade, nessa altura do campeonato, já não devia estar tudo resolvido na minha vida, né? O que acho que todos nós podemos nos relacionar com a questão dela. Por mais que a gente fique velha, a gente sempre acha que vai chegar numa idade e tudo vai se estabelecer, né? Mas a verdade é que a gente continua tendo inseguranças e ansiedades pro resto da vida. Vai ser um livro muito sensível em relação a esses assuntos, sabe? O que são assuntos que eu gosto muito de ler, são assuntos que eu acho que qualquer um consegue se relacionar facilmente. E é um livro bem avaliado, e ele é indicado pra quem gosta de Fleabag, tá na sinopse. Agora, não sei como que isso vai se encaixar. O próximo livro eu tô super empolgado, porque eu vou ler em breve, inclusive. Eu consegui fechar uma parceria com a Darkside, então eu vou ler e trazer opinião aqui pro canal, que é o Notes on an Execution. Esse livro tem 91.870 avaliações no Goodreads. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô fazendo do mais números pro menos números, mas todos eles são populares. Esse livro foi nomeado pro Goodreads Choice Awards também de melhor ficção em 2022 e nomeado pro Edge Awards em 2023. Aqui no Brasil ele saiu como Anatomia de uma Execução. Eles acabaram adaptando o título ali um pouquinho, mas é facilmente reconhecível. Só que essa capa, assim, não é feia, é bonita, mas eu achei ela um pouco agressiva comparada com a capa original, que é muito minimalista. E a sinopse é sensacional. Aqui a gente tem um rapaz que é o Ansel Packer. Ele tá no corredor da morte, falta 12 horas pra ele ser, né, desligado. Vai passar por essa execução de injeção letal, só que ele não quer passar em branco. Ele vai usar essas últimas 12 horas de tempo de vida que ele tem pra executar um plano pra sair saindo, assim, sabe? Fala assim na sinopse: o Ansel, ele não quer simplesmente desaparecer desse mundo como fez com suas vítimas. Ele deseja ser celebrado e, quem sabe, até compreendido. Gente, vem aí minha opinião desse livro. Vou ler, vou contar pra vocês. Tô, assim, louco pra ler esse livro. O próximo, talvez, acho que mais pessoas já saibam desse lançamento, mas o Jade City, que eu já li, já trouxe opinião aqui pro canal, eu gostei bastante. É um livro de fantasia com gangues, é fantasia urbana, tá? Então se passa nesse cenário de cidade. Ele foi lançado aqui no Brasil pela Alta Novel. Ele tem 67.256 avaliações e ele foi indicado pro Prêmio Nebula de 2017 e pro Locus também, de 2018. É uma série, uma trilogia, tá? Ela é super bem aclamada, super bem avaliada. Eu ainda tô pensando se eu quero continuar, porque eu gostei do primeiro livro, mas eu sinto que, tipo, quanto mais passou o tempo, mais eu fui me desligando. Mas mesmo assim, é um livro que eu super recomendo pra vocês. E aqui no Brasil ele saiu como Cidade de Jade. Já teve debates, tá? No Twitter sobre essa capa, quando ela foi lançada, o que o pessoal achou. Eu acho que é uma capa que, assim, tipo, não tem muito contraste, tá? E a fonte é muito fininha. Então, o problema é você ver esse livro de longe, você não consegue definir nada da capa. Ele parece um grande verde, assim, sabe? O título original
original, ele tem aquele Jade City bem grandão, apesar de ser outra capa só genérica também, só com título, né? Não tem nada demais. Mas talvez seja por isso também que ele passou um pouquinho batido. E vamos combinar que fantasia no Brasil é morta. Infelizmente, é muito triste, porque é o meu gênero favorito, né? Mas fantasia nunca foi e nunca será, eu acho, prioridade. No mercado brasileiro não costuma funcionar tanto que nem outros gêneros, como romance, por exemplo. Cidade de Jade foi lançado, recomendo, tá aí já, tá custando 67, tô com a página aberta aqui. O livro a seguir é o Collected Regrets of Clover. Esse é um livro com 60.841 avaliações no Goodreads. Ele foi nomeado para o Goodreads Choice Awards de melhor ficção de 2023 e também ficção de estreia de 2023. Aqui no Brasil, eu acho essa capa muito bonitinha. Mais um que eu vou cortar aqui para nossa capa brasileira e vocês vão ver como ela foi destruída. Gente, assim, eu amo muito. Foi lançado pela Globo Livros, tá? Eu amo muito, mas essa capa não consigo engolir. Aqui ficou como uma coleção de arrependimentos de Clover. Eu acho que entrega, assim, uma coisa meio Bíblia da Mulher, uma coisa meio Record relançando Colin Hoover com floral, sabe? E aqui a gente vai acompanhar a história de uma mocinha chamada Clover. Quando ela era pequena, uma professora dela morreu, professora do jardim de infância, e desde esse evento ela começou a ter uma conexão muito mais forte com os mortos. E quando ela já tá mais adulta, o avô dela falece também, ela toma uma decisão de se tornar uma doula da morte. E é uma profissional que ela vai ajudar e entrar em contato com pessoas que acabaram de perder alguém, ou estão nesse processo com alguém da família que tá em estado terminal, ou nos últimos dias de vida. Então ela vai lá oferecer esse conforto, ela vai virar essa doula da morte. É muito, muito legal essa sinopse. Eu acho que deve ser um livro super bonitinho, assim, né? E me conta aí, se você já leu algum desses livros, inclusive, comenta aqui embaixo o que você achou. Agora, o próximo livro é uma situação muito inusitada. Eu raramente vi isso acontecer. Tipo assim, se eu falar 5 vezes, é muito. Esse livro aqui, ó, Infinite Country, da Patricia Engel, ele foi lançado no Brasil. Esse é um livro que foi escolha do Clube da Reese, que é um dos clubes maiores aí do mundo, né? Ele tem um total de 45.624 avaliações no Goodreads. Ele também foi nomeado para o Goodreads Choice Awards de melhor ficção em 2021. Ele é super fininho, eu acho que é uma novela, enfim. E o que acontece? Esse livro ele foi lançado aqui pela Novo Século, só que ele não foi lançado físico, só em e-book. Acho realmente que é um livro que talvez não funcionaria muito, não venderia muito, talvez, poderia ser um pouco de prejuízo para a editora, então eles escolheram lançar em e-book. Não sei qual que foi o processo por trás dessa decisão. Aqui eles seguiram a capa, que eu acho muito bonita, então pra gente ficou País Infinito. Como eu disse, só disponível em e-book. E a gente vai acompanhar a trajetória de uma menina chamada Thalia. Ela é filha de imigrantes colombianos nos Estados Unidos e, fugindo de uma guerra civil, ela acaba cruzando a fronteira pra América Latina em busca de novas oportunidades e tudo mais. É que essa capa tem uma cara de sci-fi, né? Mas acho que não é não, é drama também. Agora, gente, vem um que, assim, eu descobri isso ontem. Esse foi o livro que gerou a ideia de eu fazer esse vídeo, de ir atrás de outros títulos assim, porque eu simplesmente fiquei inconformada. Eu caí da cadeira, mas um dos livros mais comentados da atualidade lá fora, um livro que tá ganhando muitos prêmios também, muito, muito bem falado. Atrás dele, inclusive, é só gente elogiando, é um livro cheio de blurb atrás, o Chain Gang All Stars. Se você acompanha um pouquinho do Booktube gringo ou do que tá sendo lançado lá fora, você provavelmente já viu esse livro em algum momento, inclusive eu amo a lombada dele, é muito bonita. Ela, no geral, assim, é maravilhosa. Ele foi escolha desse outro clube do livro, Read with Jenna, que é um dos principais também lá dos Estados Unidos. E sim, ele está entre nós no Brasil. Ele foi lançado mais ou menos já há um mês, 16 de abril, pela editora Fósforo. E pra gente ficou Os Superstars da Cadeia, com essa capa aqui que vocês estão vendo. Não dá vontade de chorar? Na verdade, assim, tem um outro título que eu vou mostrar depois pra vocês, que também é pela editora Fósforo. E, assim, eu tô descobrindo muitos interesses meus dentro do catálogo da Fósforo. Tem vários títulos legais que são bombados lá fora, que são super bem avaliados, que eles estão trazendo. Só que, assim, eles sempre mudam drasticamente as capas. E as capas da Fósforo, 99% das vezes, ficam muito parecidas e também parecendo livro cult, tá? Então, principalmente esse, eu acho que se eu visse isso na livraria, eu nunca na vida que eu ia associar ele ao Chain Gang All Stars. Eu falei pra vocês dos números? Acho que não, né? Ele tem 42.108 avaliações no Goodreads. Ele foi nomeado pro Goodreads Choice Awards de melhor ficção científica de 2023, melhor livro de estreia de 2023. Ele foi finalista do National Book Award e ele ganhou, sem brincadeira, mais um parágrafo inteiro de prêmios que tá lá no Goodreads, se você quiser dar uma olhada, tá? Esse livro se passa num futuro distópico, de acompanhar Loretta Thurwar e Ramara Furacão Stax. Parece esses nomes de, tipo, Flavinho do Pneu, né? Essas pessoas, elas estão na cadeia e elas são
estrelas ali dentro dessa cadeia, para ser mais específico, nesse programa de entretenimento da Justiça Criminal, que é também um reality show. Pelo que eu entendi, é muito controverso, tá, esse reality show, mas também é muito lucrativo ali para a indústria dos Estados Unidos. Ele diz que é muito remanescente dos coliseus romanos e as pessoas estão presas ali e o resultado é ou você ganha ou é a morte, um negócio meio Jogos Vorazes, talvez, não sei. É muito essa coisa de um reflexo de uma sociedade voyeur, né, uma sociedade que sente prazer em se divertir e ver entretenimento no sofrimento de outras pessoas. É um tema muito leve, graças a Deus. Gente, eu estou simplesmente maluco para ler esse livro. Quero muito, muito, muito. Todo mundo que leu deu 5 estrelas, eu acho que eu vou dar também. Falando em Editora Fósforo, o livro seguinte é o Fever Dream. Ele tem 40.129 avaliações no Goodreads. Ele foi nomeado para o International Booker Prize de 2017, que é uma premiação que comigo errou o acerto, tá? Já li livros do Booker Prize que eu adorei e livros do Booker Prize que foram horríveis. Foram sofrimento, tortura para ler. Estou falando de você, chegue bem. E o Fever Dream, ele acabou vindo como Distância de Resgate, que é essa capa aí que vocês estão vendo. Também tem um cavalo, né, parecido com a capa original. Na verdade, eu acho que esse livro originalmente não é dos Estados Unidos. Ele é da Argentina. Posso estar enganado. Não fiz essa pesquisa pra fazer o vídeo, né? Muito bom booktuber esse que vos fala. Esse foi lançado agora em janeiro de 2024. E ele é um livro, dizem que é muito louco. Eles passam no interior rural da Argentina. Vai falar sobre a Amanda. Ela vai passar as férias dela com a filha chamada Nina. E durante essas férias, em um povoado ali perto, elas acabam conhecendo uma mulher chamada Carla. E o filho dela, que é o David. Eu amo que uma linha de sinopse já tem 4 personagens pra você decorar, né? Mas esse filho, David, ele tá com um comportamento muito estranho. E a gente descobre que ele tá com uma doença muito misteriosa que tá se espalhando por esse povoado, tomando proporções de chegar a se espalhar para a região completa ali também. E a partir daí a gente não tem mais detalhes na sinopse. A única coisa que ela diz é que o livro é inteiro em diálogos. Gente, como que isso vai funcionar? Na verdade é o sonho de qualquer leitor, né? Não vamos mentir. Que a gente pegar um livro só com diálogo. Que delícia de ler isso aqui em 30 minutos. É um livro que eu tenho muito interesse. Já com certeza botei na minha wishlist. Uma hora vem aí. Agora eu vou falar 2 livros menores que tem, assim, questão de 5 dígitos também em número de avaliações, mas não são tão populares quanto esse que eu acabei de falar. Depois a gente vai entrar numa seção de livros que estão em pré-venda, que ainda não foram lançados, mas a data de lançamento tá próxima. E depois, no final desse vídeo, eu tenho mais alguns títulos que tem algumas considerações aí a serem feitas. Mas o penúltimo livro dessa primeira lista é o Float Plan. Ele tem essa capa bonitinha, capa de romance, esses livros que estão muito populares hoje em dia. Ele tem 30.540 avaliações. E aqui a capa foi destruída pela Faro com essa capa de Nicholas Sparks, de qualquer coisa, de não despertar sentimento nenhum, que é o Partidas e Chegadas. Esse livro foi lançado em novembro de 2021, já faz muito tempo. Acabei descobrindo ele agora. Pra você ter noção, desde 2021 ele tá lançado, ele só tem 23 avaliações, coitado. Aqui a gente vai ver que a Ana e o noivo dela estavam planejando a viagem dos sonhos deles há muito tempo. E quando eles finalmente conseguiram chegar nessa viagem, a morte trágica desse noivo dela acaba interrompendo, né, tudo, basicamente. A Ana, obviamente, vai se sentir muito perdida na vida, muito solitária, sem saber o que fazer da vida dela a partir de agora. Mas mesmo com essas memórias tristes e com tudo que aconteceu, ela não desiste de fazer essa viagem. Então ela vai embarcar num veleiro, uma aventura muito perigosa, de autodescoberta, enfim, whisky sachê. Tá? Assim, pelo que eu analisei, pelo que eu pesquisei antes, as pessoas falam super bem desse livro, eu quero muito ler ele. E por último, o livro Four Treasures of the Sky. Esse é um livro que inclusive saiu na tag e agora ele foi lançado também. Foi muito próximo, tá? Normalmente os livros que saem na tag ou eles demoram um tempinho pra sair na edição final ou nunca vem. Que é o caso de um dos livros que eu vou mostrar pra vocês. Ele tem 16.222 avaliações, ele foi nomeado pro Goodreads Search Awards de melhor ficção histórica de 2022, e aqui ele saiu como As 4 Vidas de Dayu, nessa edição da tag, tá? Essa edição você consegue encontrar, por exemplo, na estante virtual, tá? É só realmente assinante da tag que tem o livro e decidiu passar pra frente, ou talvez na loja da tag você encontra, não sei. Mas na estante virtual é mais certeiro, e a edição final ela segue mais próximo à capa original. Vou deixar aqui pra vocês, é a mesma arte, na verdade são 2 artes lá fora. Essa aqui é uma delas, eu acho que é a capa americana, se eu não me engano. Esse também foi chamado de um dos 100 livros notáveis de 2022 pelo New York Times. É um livro que se passa na China e vai acompanhar essa protagonista, que é Dayu, né, que tá no próprio título. Ela recebeu esse nome por causa de uma heroína folclórica que tem esse mesmo nome, que sofreu um destino trágico. Ela mora com os pais e a avó nesse pequeno vilarejinho, até que os pais dela são presos e mortos, justamente por desafiarem o governo. Se passa em
1882, então é um cenário bem antigo. E ela, por causa disso, ela precisa fugir para uma cidade vizinha chamada Zifu. E depois dessa fuga, ela vai ter que sobreviver se disfarçando como um menino. Ela vai fingir ser um menino órfão chamado Feng e vai trabalhar para um mestre de caligrafia. Uma vibe assim meio livros para chorar, livros para sofrer. Gostamos. Bom, esses são os primeiros livros que eu queria compartilhar com vocês, livros que já tem lançado, já tem disponível para você comprar. Agora vamos falar sobre 4 títulos que estão em pré-venda e o lançamento deles está muito próximo. O primeiro deles é um que talvez alguns de vocês que já conhecem esse título fiquem muito chocados porque mudaram completamente capa, título, tudo. Na verdade, o título, ele lembra bastante o título original, então não é tanto assim, mas é um que muita gente pede pra editora trazer há muito tempo. E é a primeira vez que essa autora tá chegando no Brasil. All Systems Red, o primeiro livro da série Murderbot da Martha Wells, que é uma série de novelas, tá? São várias, acho que é mais de 7, 8, sei lá quantas são. Eu já li esse primeiro volume do All Systems Red, é muito legal. E a série Murderbot é muito requisitada. O pessoal inferniza principalmente a Aleph, né, que é a editora voltada aí pra ficção científica, pra lançar esse título. E veja bem, eles lançaram, e aqui no Brasil ele saiu como Alerta Vermelho, com essa capa que eu particularmente acho muito bonita. Acho bem melhor do que a capa original. Só que quem conhece a capa original, porque a capa do All Systems Red também é muito icônica, assim, tipo, pra quem gosta de sci-fi, né? Então, talvez as pessoas não façam essa conexão, mas se você vê esse livro a partir de hoje na livraria ou na internet, Alerta Vermelho é o primeiro livro da série Murderbot. Eu acho que é o livro mais popular dessa lista, tá? De todos que eu falei até agora. Ele tem 241.646 avaliações. Ele ganhou o Hugo de 2018, o Nebula de 2017, o Locus de 2018 e eu acho que ele foi nomeado pro Goodreads Choice Awards de Sci-Fi de 2017. Então, assim, premiadíssimo. Como eu disse, é uma série de novelas, né, de livros bem curtinhos, onde a gente vai acompanhar um robô que ele hackeia o próprio sistema para ele ter vontade própria e não ser mais um robô que obedece a todo mundo. E ele foi designado para ser um robô protetor, né? Ele é contratado em missões ali para ele proteger as pessoas e as pessoas que estão contratando ele não sabem que ele tá tendo pensamentos por si próprio, que ele tá tendo autonomia. Então é muito legal quando a gente tá lendo, a gente vê as pessoas mandando ele fazer coisas e ele tem debates internos falando tipo assim, ai, preferia estar vendo minhas séries. Ele é muito engraçado. Nossa, é uma leitura que eu super recomendo. Tá em pré-venda. Esse aqui lança em 2 de julho. Tá? Ainda tem um tempinho, mas 2 de julho estará aí para nossa apreciação. Em seguida, a gente tem o livro Maami. Esse livro, ele veio, acho que numa época no Book of the Month, né? Que é uma caixa de assinatura deles lá, que você pode escolher alguns títulos por mês para receber. É um serviço muito famoso. Ele tem 87.386 avaliações no Goodreads. Ele foi nomeado para o Goodreads Choice Awards de melhor ficção de 2023 e melhor livro de estreia também de 2023. Ele tá chegando aqui pra gente pela editora Paralela em uma das versões da capa. Infelizmente não é a capa bonitona, toda colorida que veio do Book of the Month, mas aqui pra gente tá vindo assim e com o mesmo título, então é Maami também. Ele também foi finalista do TikTok Book Awards na categoria Livro do Ano, tá? Eu não sabia, eu tô vendo isso aqui agora na sinopse. Aqui a gente vai acompanhar uma protagonista chamada Maddie. Ela tem 25 anos e ela tá naquela fase de observar todo mundo ao redor dela andar com a vida, sabe? Ah, a amiga já casou, a outra foi pra faculdade, a outra conseguiu um emprego na multinacional, não sei o quê. Todo mundo tá morando sozinho, namorando, tudo dando certo. E ela se sente pra trás, principalmente porque ela tá tendo que cuidar do pai que tem a doença de Parkinson. Aí o livro diz que ela finalmente tem a chance de viver novas experiências. O que acontece se o pai dela morre? O que acontece? Não sei te dizer. Teremos que ler pra descobrir. Mas tá aí a sinopse pra vocês. Esse livro lança dia 25 de junho. Ele vem um pouquinho antes do Murderbot. O próximo livro é o Other Birds. Esse livro, eu acho que ele foi de algum clube do livro, agora eu não vou lembrar qual, mas ele tem 62.879 avaliações e ele também foi nomeado para o Goodreads Choice Awards de melhor ficção de 2022. Ele está sendo lançado aqui no Brasil pela Alta Novel como Outros Pássaros e eles mantiveram a capa e eu achei maravilhoso. Porque eu adoro demais essa capa, acho ela simples, mas muito bonita e muito tipo, eu bato o olho, eu sei que é esse livro, sabe? Porque eu já tô acompanhando há algum tempo as pessoas falarem sobre ele. Aqui a gente vai acompanhar um prédio onde moram pessoas e esse prédio é um edifício com 5 apartamentos que é chamado de Alvoroceiro. É numa pequena cidade ali na costa da Carolina do Sul.
Beijo, Carolina. Quem pegou, pegou, né? A referência à Cariúcha. Enfim. Mas o que acontece? Ele recebeu esse nome porque aparecem pássaros azuis turquesa muito misteriosos ali. E esses pássaros costumam viver ao lado desses inquilinos humanos e tem essa vibe de segredo mágico acontecendo ali. A nossa protagonista, ela chega ali pra morar nesse prédio depois que a mãe dela falece, então ela acaba herdando ali o apartamento. E ela vai passar a conhecer esses vizinhos muito peculiares, muito enigmáticos. Então, eu acho que vai ser uma coisa meio toma lá da cara, que é isso? Mas uma coisa meio conhecendo vizinhos diferentões e uma vibe meio Frederick Backman, talvez, com um toquinho de realismo mágico, não sei. Ela diz que vai conhecer uma mulher em fuga, um chefe enlutado cuja comida reconfortante não consegue reconfortá-lo, 2 irmãs de meia idade que não se falam e 3 fantasmas. Tudo bom contigo? Adorei. Adorei essa sinopse, tem essa vibe diferentona, excêntrica, eu adoro. E por último, esse livro eu tenho aqui pra mostrar pra vocês, é o Song of the Forever Rains. Ele é o primeiro livro de uma trilogia de fantasia, ele tá sendo lançado aqui no Brasil pela editora Gutenberg. Ele tem 15.985 avaliações. Pra quem é do nicho de fantasia, eu acompanho muito criador gringo, leitor de fantasia, então tô sempre vendo esse livro, só que assim, ele não é o mais popular dessa lista, ele também não tem nenhum prêmio. O tadinho não ganhou nenhum prêmio até hoje. Mas, toda hora eu tô vendo, eu vejo ele no Instagram, eu vejo ele no YouTube, eu vejo em qualquer rede social, essa capa aparece pra mim em volta e meia. E aqui, então, ele foi lançado pela editora Gutenberg com essa mesma capa maravilhosa, como Canção das Chuvas Eternas. Esse livro tá pra ser lançado dia 20 de maio, então já tá muito próximo. Eu acho que quando esse vídeo for ao ar, ainda não vai ter lançado, mas você tá vendo esse vídeo com alguns dias de atraso, é muito provável que já esteja aí disponível, né? Aqui a gente vai acompanhar uma protagonista chamada Larkira. Ela é uma jovem feiticeira e ela possui o dom de que a voz dela pode matar monstros. Pelo que eu entendi, ela faz parte ali do reino, ou ela é chamada pelo reino ali, e ela vai ser enviada numa missão secreta. E aí tem negócio de duque, reino dos ladrões, os seus planos se complicam, o herdeiro do duque, fantasia, tá? Livro de fantasia com coisas de fantasia. Agora vamos para alguns títulos que tem algumas questões inusitadas, mas de alguma forma ou de outra eles já estão entre nós ou vão estar eventualmente, tá? Alguns livros que já foram confirmados, por exemplo. Mas o primeiro deles, na verdade, é um livro que eu queria muito ler ele. Eu fiquei muito empolgado porque ele saiu na Tag. E quando ele saiu lá, eu fiquei, nossa, uau, comemorando. E finalmente esse livro vai vir, assim, fora da Tag, né? Na edição normal pra gente. Vou poder ler. É um thriller que todo mundo fala super bem, que é o The Violin Conspiracy. Ele tem 54.161 avaliações. Não é um dos mais populares, mas assim, 54 mil leitores já é coisa pra caramba, né? Ele foi nomeado pro Goodreads Choice Awards de melhor Mystery Thriller de 2022 e também nomeado como romance de estreia em 2022 também. Ele saiu aqui no Brasil como A Conspiração do Violino, com essa capa pavorosa, só que é a grande tristeza, ele só saiu pela Tag. Então, como faz pra você adquirir? Novamente, pela estante virtual, um sebo que você encontrar aí de alguém que leu esse livro e vendeu no sebo depois, ou a pessoa que assinou e se desfez. Aqui a gente vai acompanhar a história do Ray. Ele é um violinista. Ele é muito profissional, assim, de classe mundial. Só que ele tem uma mãe que, infelizmente, não apoia ele nesse sonho dele. Na verdade, ela mais atrapalha do que ajuda. Ela quer que ele fique parando de fazer barulho, basicamente. Ele também acaba sofrendo, nesse universo de música clássica, muito racismo. Até que ele descobre no porão da casa da avó dele um violino, tipo, tá muito surrado, assim. Só que quando ele começa a analisar melhor, ele descobre que esse violino é um Stradivarius, que é um violino muito caro, de valores, assim, exorbitantes. E pra ele parece que, tipo, é um sinal, assim, de que ele tá muito mais próximo do sonho dele de alcançar tudo que ele quer. Só que na véspera de um concurso que ele vai fazer, que é o concurso Tchaikovsky, que é as Olimpíadas, assim, da música clássica, esse violino é roubado. E no lugar dele tem uma nota de resgate de 5 milhões de dólares. Isso aí parte a nossa história. É thriller, né? Não sei, então acho que ele vai atrás de descobrir o que aconteceu, o que é essa pessoa, de recuperar o violino e ao mesmo tempo de se provar, né, como músico, sofrendo todo esse racismo e tudo mais. Sinopse maravilhosa. Pena que, né, os meios para ler esse livro são limitados. Hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, saiu a pré-venda também de um livro que é muito popular lá fora, que é o Half a Soul. Esse livro ele tem 37.181 avaliações. Ele é considerado como essas fantasias cozy, fantasias aconchegantes, né, que é um gênero que tá tomando forma bastante lá fora, principalmente. Tem vários livros saindo nesse gênero. E aqui ele tá chegando pela Record como Uma Alma pela Metade. E ele vai ter esse negócio de feérico, tá? Que a Theodora, que é a protagonista, ela foi amaldiçoada por um feérico
genérico e ela nunca mais sentiu medo ou constrangimento. E por causa disso, ela fica, tipo assim, sempre nessa expectativa de a qualquer momento ela vai se enfiar em um escândalo gigantesco, porque ela não sabe o que ela tá fazendo de errado, né? Ela não sabe o que é constrangedor. Aí a prima dessa protagonista, ela convida ela pra irem pra Londres, pra encontrar o casamento ideal. E daí a protagonista, ela vai tentar o máximo se comportar e não fazer nada escandaloso e quer se tornar, tipo assim, a dama perfeita perante a sociedade, sabe? Só que daí ela acaba conhecendo um rapaz chamado Elias Wilder, que é um grosseiro e estranho mago da corte inglesa, conhecido como Lorde Feiticeiro. Aí ele acaba descobrindo dessa situação, dessa maldição que a Dora passou e vai tentar ajudar ela. Enfim, tem mais 3 parágrafos de sinopse que não estarei lendo, procurem aí. Mas assim, parece ser um livro super bem humorado, né? Como eu disse, tem essa vibe. Ele é vendido como um livro aconchegante, aquele livro de aquecer o coração para você ler numa tarde chuvosa. Então fica aí, criem expectativas. E por último, vamos dar a melhor notícia deste vídeo. Brandon Sanderson no Brasil. Tudo que tá anunciado do Brandon Sanderson pra esse ano, principalmente porque hoje eu acordei com a notícia de mais um título confirmado de surpresa pela editora Trama, que já ia lançar 4 livros do Brandon Sanderson esse ano, na verdade 5, e decidiu que jogou aí pra gente que vai ter mais um ainda. Então agora tá em pré-venda o do Mago Frugal, que é o segundo livro do Projeto Secreto, que foi lançado ano passado. A editora também já tinha confirmado o 3º volume de Stormlight pra esse ano, então não se sabia quando. Agora, se eu não me engano, tá previsto para segundo semestre, então deve sair aí na época da Bienal, talvez, não sei. Não sei quando é esse segundo semestre, né? A editora também confirmou a primeira era, então, a trilogia original de Mistborn. E sim, eles vão lançar os 3 livros de Mistborn esse ano. Como vai ser feito, eu não sei. Se eles vão lançar os livros avulsos ou se eles vão lançar um box com os 3. Mas foi confirmado, então, o Império Final, que é o primeiro livro, Poço da Ascensão, que é o segundo, e o Herói das Eras, que é o terceiro. O Mistborn é uma das séries que eu recomendo como porta de entrada pro Brandon Sanderson. Então, eu tô muito feliz que esses livros vão estar disponíveis. A gente tem ele, na verdade, em e-book, era publicado pela Leia, mas acabou esgotando, a Leia não tem mais os direitos, né, você não encontra mais os livros físicos, eles estão caríssimos, em sebos, na estante virtual, por exemplo, então ele vai ser republicado, finalmente vamos ter acesso ao Mistborn. Se você quer começar por Brandon Sanderson, fica de olho no lançamento dessa trilogia, e começa por ela, que é sem erro, você vai se apaixonar, você vai viciar no autor, é uma das melhores séries que ele já escreveu até hoje, acho que todos os livros dele são bons, mas assim, é uma das mais apaixonantes. Só que daí, hoje cedo eu acordei com a notícia de que além desses títulos aqui, a editora Trama também anunciou para o segundo semestre Warbreaker, que é assim... é um dos poucos livros que faltava aqui pra gente ter, que nunca foi publicado no Brasil. Tem outros, tipo Elantris, mas o Elantris também já foi publicado pela Leia. E o Warbreaker, pela primeira vez, está chegando em português no Brasil. É um livro tecnicamente, ele foi escrito e vendido por muitos anos como livro único, mas o Brandon Sanderson anunciou que vai escrever continuações aí assim que ele terminar o 5º livro de Stormlight. Mas o Warbreaker é um livro de fantasia também, naquele esquema do autor de um sistema de magia muito único, focado em cores, em respiração. Não tem como eu explicar pra vocês, é só lendo pra entender, tá bom? Muito, muito legal mesmo, envolve deuses, assim, é muito massa. Esse é o último livro, terminando esse vídeo aqui com um estouro, com a melhor notícia do vídeo. Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Gostei muito de fazer essa pesquisa e gravar esse vídeo pra vocês. Se vocês gostam de saber o que tá chegando, os lançamentos, livros que eu recomendo vocês ficarem atentos, porque eu sempre fico muito alerta aos livros que estão populares lá fora, o que o pessoal tá recomendando, pra quando ele chega pro Brasil, eu já fico na porta da editora, assim, pra pegar esses livros e ler e trazer pra vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo que eu tento fazer novamente aí nos próximos meses. De tempos em tempos eu trazer algumas recomendações de livros, lançamentos aí que eu recomendo, tá bom? Se você já leu algum desses livros e você quer ficar muito empolgado junto comigo, comenta aqui embaixo também. Se inscreva nesse canal se você ainda não for inscrito. Quer comprar qualquer um desses livros que eu mencionei aqui nesse vídeo, os livros lançamentos, a estante virtual também vende livros novos, não são só seminovos, então você também vai encontrar esses livros por lá. Vai ter o meu 7% de desconto se você usar o meu cupom. E se você quer ajudar ainda mais o meu trabalho, você pode se tornar um membro desse canal, você pode assinar o meu Catarse, que é uma plataforma onde todo mês você assina como uma Netflix, no Spotify ali, e você recebe o conteúdo extra desse canal, você recebe bastidores, acompanha a produção dos vídeos, dá pitaco nas minhas leituras também. A gente tem leitura conjunta, dependendo
dependendo de qual valor você assina, você também tem acesso ao Notion de leituras que eu criei exclusivamente para vocês. Ganha marcador do canal, a gente tem um grupinho no WhatsApp, a gente tem vários projetos que a gente rola ali dentro do Catarse, tá? Nem sempre é só uma leitura conjunta, mas a gente tem outros projetos paralelos, como por exemplo Brandon Sanderson, se você quer ler, a gente tem um grupinho só da Cosmere para ir discutindo as leituras dos livros do Brandon. Enfim, é muita coisa, tá? É uma caralhada de conteúdo fora aqui do canal que você tem acesso se tornando um membro e assinando mensalmente. E eu também, claro, sou muito grato porque isso faz o canal sobreviver e eu conseguir viver aqui de YouTube, beleza? Considere se tornar um membro, o linkzinho tá aqui embaixo para vocês. Por enquanto eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo para vocês e tchau!